Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa. Boa tarde especial a todos aqueles e aquelas que acompanham a nossa sessão a partir das galerias. De fato, são tempos cabulosos que a gente vive, são tempos difíceis, tempos de uma crise sem precedentes no nosso país. Eu corroboro, assino embaixo da fala que me antecedeu, da vereadora Ana Lúcia, quando luta pelo Fundeb. Muito importante que a gente lute pelo fundo que garante o direito à educação no nosso país. Mas não vamos esquecer também que há muito pouco tempo, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 95, que limita os gastos com políticas sociais pelos próximos 20 anos. Então, a gente precisa entender que as coisas têm consequência. As coisas que são feitas, as decisões que são tomadas no Congresso Nacional, elas impactam na vida dos cidadãos e das cidadãs aqui nas cidades, aqui nos territórios. Nós não podemos comemorar o leilão de um pré-sal que queria dar quase de graça para o capital internacional o nosso futuro, o futuro do nosso país. Há cálculos, Vossa Excelência, vereador Rinaldo, de que o fruto do pré-sal poderá render até 15, 20 vezes o preço pelo qual está sendo vendido. Aliás, o preço pelo qual foi proposto, porque dos 100 e poucos bilhões de reais que estavam sendo esperados, aparentemente você não chegou nem em 70 bilhões de reais, sendo que a própria Petrobras vai entrar com 60 milhões, acarretando uma quebra de contrato com o governo, que vai ficar devendo 30 milhões, ou seja, um fracasso gritante a venda, o leilão do pré-sal. Queriam dar de graça o nosso patrimônio, deram mais do que de graça e não conseguiram vender tudo. Ou seja, um absurdo. Mas subo essa tribuna não para comentar esses tempos horrorosos que a gente vive, mas para falar de mobilização, para falar do futuro, para falar da importância que tem os nossos territórios pesqueiros aqui na nossa cidade. Eu virei falar sobre isso, Vossas Excelências, diversas vezes. Até porque não é de hoje que o nosso mandato acompanha os territórios pesqueiros. Aqui em nossa cidade, a gente tem aproximadamente 10 mil pessoas que vivem da pesca. É uma cadeia produtiva que já demanda políticas públicas há bastante tempo. A gente chegou a participar de um seminário no início do mandato. Fizemos uma audiência pública também em 2017, convidando vários órgãos da prefeitura, e naquele momento ficou muito negritado que nós não temos, por exemplo, um programa de saúde específico para a pesca. A gente não tem uma política de desenvolvimento econômico, por exemplo, que faça com que os pescadores e as pescadoras obtenham, por exemplo, formações para que possam fazer seu trabalho da melhor forma possível, linhas de crédito específicas. O fomento a essa atividade que deu origem à nossa cidade. Se o Recife é o Recife hoje, ele é porque havia pescadores e pescadoras que ocuparam esse espaço e que fizeram da sua vida, da sua lida na pesca, uma razão de viver e um motivo para se criar uma vila onde hoje existe a grande metrópole do Recife. Então, toda vez que a gente pensa no Recife, é fundamental que a gente pense uma cidade não das pontes apenas, mas dos rios, dos mares. Recife, uma morada de peixe, como os companheiros e as companheiras do Caranguejo-Sá, uma organização que fica localizada na Ilha de Deus, gostam muito de dizer. E eu venho a essa tribuna principalmente para repercutir uma grande assembleia de pescadores e pescadoras que aconteceu na Ilha de Deus durante a noite de ontem. Nós estávamos representados, nosso mandato estava representado pelo nosso assessor Israel Sá, pelo nosso assessor Beto Figueroa, pelo nosso assessor André Araripe, pelo nosso assessor Rodrigo Cariri. Os 4 estavam lá presentes para ouvir cerca de 200 pessoas que se reuniram no anfiteatro da Ilha de Deus para dialogar sobre o impacto desse drama, Vossa Excelência, vereador Renato Antunes, que chega à nossa cidade, se não chega materialmente através de grandes manchas de óleo ainda em nossa praia, mas já chega na nossa cadeia produtiva da pesca. O que está acontecendo com os pescadores e pescadoras do Recife? Eu vou trazer aqui o exemplo da Ilha de Deus, porque nessa comunidade da Ilha de Deus, mais de 80% das pessoas que lá vivem do marisco, vivem do sururu, vivem do camarão, vivem da pesca, vivem daquilo que o mar e a maré nos concedem. Eles pescam, né? Quando começou a ter os rumores a respeito do óleo, que chegou e é verdadeiro, não é rumor, as pessoas pescaram antecipadamente, na crença de que aqueles produtos que haviam sido pescados antes do tal óleo chegar na praia, poderia ser vendido.
E eu volto a repetir, a pesca no Recife não foi proibida oficialmente, nem pela Prefeitura, nem pelo Governo do Estado, nem pelo Governo Federal. Ela não foi proibida oficialmente, até porque nós não sabemos ainda o impacto ambiental que já está causado no nosso mar. Então, não proibiram a pesca, mas, ao mesmo tempo, os rumores acerca da contaminação, que é possível que tenha acontecido nos peixes, nos frutos do mar, já causou na população uma insegurança muito grande na hora de comprar. Então, por mais que a pesca não esteja proibida, as pessoas que vivem da pesca não estão indo pescar porque aquele produto não está sendo vendido, as pessoas não estão comprando. Ao mesmo tempo, essas pessoas que pescaram mariscos, camarões, sururu, antes, imaginando que iriam vender e não venderam, estão comendo, estão se alimentando ainda desses produtos. Na Ilha de Deus, pelo menos, até agora, não houve nenhum caso de contaminação aguda por benzeno, que é o principal componente químico que nós tememos, que se encontra nessa mancha de óleo. Então, o que é que a gente vem propor? Nosso mandato aprovou hoje, eu agradeço os vereadores e vereadoras, a realização de uma audiência pública externa lá na Ilha de Deus, lá no anfiteatro da Ilha de Deus, no próximo dia 22 de novembro. Então, já convido cada vereador e cada vereadora a estarmos juntos nesse momento, em que a gente vai convidar as autoridades da Prefeitura, o Ministério Público, o CPRH, enfim, todos os órgãos que têm competência para dialogar sobre esta crise, e a gente vai ouvir e a gente precisa encaminhar, porque é preciso que haja ação, Vossa Excelência, vereador Rinaldo Júnior, independente das grandes manchas de óleo chegarem ou não chegarem na nossa areia, porque o impacto já está sendo visto por pelo menos 10 mil pessoas da nossa cidade que vivem da cadeia produtiva da pesca. Então, se o peixe está contaminado, dá para saber se o peixe está contaminado. Basta que sejam examinadas amostras de peixes e de pescados mais variados nos nossos mercados, nos postos de venda. Basta que a gente possa analisar os mares e os rios da nossa cidade, né, e averiguar os índices de contaminação, se há, se não há, nesse mar e nesses rios. Porque daí a gente vai precisar tomar uma atitude. Eu falei no início da semana, eu volto a falar. Se de fato, vereador Renato Antunes, o nosso peixe, o nosso marisco, nossa agulha, nosso camarão está contaminado, é preciso que a pesca seja de fato proibida na nossa cidade e é preciso que as 10 mil pessoas que vivem da pesca sejam acolhidas por alguma política pública. Não podemos imaginar que não é tarefa do poder público cuidar de um grande contingente de pessoas que vive de uma das atividades originárias da nossa cidade. Não é possível a gente acreditar que isso não é problema nosso. Não é possível a gente dizer que a responsabilidade do município do Recife, no que diz respeito ao grande vazamento de óleo, só vai passar a acontecer quando as grandes manchas chegarem na nossa areia. A tragédia já impacta a nossa sociedade. A tragédia já impacta os pescadores e pescadoras. Nós usamos o exemplo da Ilha de Deus, que é toda uma comunidade que parou com a sua cadeia produtiva. Imagine, Vossa Excelência, vereadora Ana Lúcia, uma comunidade inteira sem fonte de renda por período indeterminado. Isso é um problema grave já. Então, já deveria ter a Prefeitura, através dos órgãos de saúde, averiguado se o produto que vem sendo colhido na Ilha de Deus está contaminado ou não. Já deveria a Prefeitura do Recife, através dos seus órgãos competentes, averiguar a qualidade dos frutos do mar que estão sendo vendidos ou que estão sendo postos para vender nos nossos mercados, porque estão sendo postos para vender, mas não estão tendo a saída que os comerciantes desejam. Então, eu estou falando aqui de 10 mil pessoas diretamente ligadas à cadeia produtiva da pesca, porque são pescadores e pescadoras, mas eu poderia falar, por exemplo, dos atravessadores e atravessadoras, dos comerciantes e das comerciantes de peixe nos nossos mercados, nos nossos supermercados. Eu poderia falar das barracas que vendem peixe, marisco, sururu, na praia de Boa Viagem. Eu poderia estar falando, por exemplo, de todos os restaurantes da nossa cidade que adquirem frutos do mar nos nossos mercados e que agora também estão sofrendo um impacto bastante grande. Então, convido mais uma vez todos e todas, vereadoras e vereadores, para no próximo dia 22 de novembro,
é uma sexta-feira, a partir das 13h30 da tarde, estarmos presentes no anfiteatro da organização Caranguejo Sá, que fica na Ilha de Deus. Dá para chegar de carro, ali pela Imbiribeira, partindo da Vila Imbiribeira, depois do metrô, atravessa a ponte Vitória das Mulheres, é o nome da ponte, lá na Ilha de Deus, e quem quiser ir de barco, dá para pegar um barco aqui no Marco Zero e chegar lá da mesma forma. Então, é importante, é fundamental, que a gente cobre, vereador Rinaldo Júnior, vereadora Ana Lúcia, vereador Alcides, vereador Rodrigo Coutinho, vereadora Gorete, todos os vereadores, especialmente aqueles que estão na base do governo, porque tem mais trânsito, mas toda essa casa precisa se unir para que a gente tenha uma resposta. Não dá mais para a gente achar que não é problema nosso a sobrevivência de mais de 10 mil pessoas que vivem na nossa cidade.